Olá turma, tudo bom? Vamos dar início aqui à nossa aula, certo? Vamos ver grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. E vamos aproveitar e ver também regra de 3, tá certo? Então vamos começar com essa seguinte situação aqui, ó. Jaime trabalha organizando churrascos e a quantidade de carne em quilogramas que ele compra varia de acordo com a quantidade de convidados. Então vamos acompanhar a tabela. Se eu tenho 50 convidados, vou precisar de 10 kg de carne. Se eu tenho 100, vou precisar de 20. Se eu tenho 150, vou precisar de 30. Então vamos verificar o seguinte, ó. Se eu saio de 100 para 50, ou de 50 para 100 convidados, ou seja, se eu dobro o número de convidados, se vocês observarem, olha, eu vou dobrar também o número de carne, certo? A quantidade de quilos de carne. Se eu triplico, olha, a quantidade de convidados, eu também triplico a quantidade de carnes, certo? Então, se vocês prestarem atenção aqui, ó, quando a gente dobra uma das grandezas, a outra também dobra. Quando a gente triplica, a outra também triplica. Então, quando isso acontece, nós dizemos que as grandezas elas são diretamente proporcionais, certo? Então elas são diretamente, porque se a gente dobra uma grandeza, a outra também vai dobrar. Se a gente triplica, a outra também vai triplicar. Então, levando em consideração isso aqui, ó, eu tenho aqui o número de convidados. Eu vou ter aqui de 50 para 100, certo? E eu vou colocar aqui do lado, ó, a parte das carnes, certo? Vai ser de 10 para 20, não é isso? Então, simplificando isso aqui, ó, com 0 em cima, com 0 embaixo, 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Então, aqui é a minha razão, certo? E aqui, o que é mais fácil? Ó, cortou um 0 em cima com 0 embaixo. Ficou o quê? 1 sobre 2. Se vocês verificarem, olha, as razões, elas são iguais, certo? Então, turma, quando duas grandezas elas variam sempre na mesma razão, dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais, certo? Então, olha, eu posso dizer que 50 está para 100, assim como 10 está para 20. Tá certo? Agora vamos para essa situação aqui, ó. Uma escola tem 48 livros para distribuir igualmente entre os vencedores de uma gincana escolar. Se os vencedores forem dois alunos, cada um deles receberá 24 livros. Se forem 4 alunos, cada um receberá 12 livros. E se forem 6 alunos, cada um receberá 8 livros. Então vamos colocar esses dados aqui nessa tabela. E vamos verificar o seguinte, ó. Se eu dobro o número de alunos vencedores, ou seja, ó, se eu estou dobrando esse valor, o que vai acontecer? A quantidade de livros vai ser menor, não é isso? Então, olha, eu vou aqui, ó, dividir por 2, tá vendo? Não é justamente isso que acontece? Eu estou dobrando o número de vencedores e aqui eu estou, ó, indo pela metade, não é isso? É 24 dividido por 2. Certo? Ele cai pela metade. Se eu pegar aqui e triplicar esse valor, olha o que vai acontecer aqui. Digam aí. Ele cai para a terça parte, não é isso? Ou seja, a mesma coisa que dividir por 3. Então, quando isso acontece, turma, quando uma grandeza ela dobra e a outra cai pela metade, uma triplica e a outra cai pela terça parte,
Quando isso acontece, nós dizemos que essas grandezas elas são inversamente proporcionais, certo? Então, a gente pode fazer a seguinte análise aqui, ó. Número de alunos vencedores, né? Então, eu posso dizer aqui, ó, que 2 está para 4, não é isso? Sai de 2 para 4. E o número de livros distribuído para cada aluno, ele vai sair de 24 para 12. Vamos simplificar aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, ó, 1 sobre 2. E aqui? Aqui eu posso dividir já por 12, né? 24 dividido por 12, 2. 12 dividido por 12, 1. Olha, turma, percebam o seguinte. Uma grandeza aqui é 1 sobre 2 e a outra é 2 sobre 1. Vocês concordam que ela é o inverso? Então, quando isso acontece, nós dizemos que temos uma grandeza inversamente proporcional, certo? Então, olha, turma, quando duas grandezas variam uma na razão inversa da outra, dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais, tá certo? Então vamos lá, olha, vamos para a regra de 3. A regra de 3 ela também pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá certo? Então vamos lá. Na extremidade de uma mola, presa a um suporte, é colocado uma peça com massa de 10 kg, verificando-se então que o seu comprimento inicial aumenta em 42 centímetros. Se colocarmos uma peça com massa de 15 kg na extremidade desta mola, qual será o aumento do comprimento de sua deformação? Então o que é que acontece? Olha, vamos montar aqui uma tabelinha, né? A tabela diz o seguinte, ó. Aqui é a massa, né? Vamos lá. Aqui eu vou ter a massa. E aqui eu vou ter o comprimento da mola. Certo? Então a questão disse o que? Que a massa inicial era de 10 kg. E o comprimento da mola de 42 centímetros. Certo? Então se colocarmos uma peça com massa de 15 kg na extremidade dessa mola, qual será o aumento do comprimento de sua deformação? Olha, turma, se ele não dá o valor, certo? É justamente o valor que ele está pedindo, nós vamos representar com uma incógnita, certo? Então, olha, por isso se chama regra de 3, certo? Porque a questão vai dar 3 valores e a gente vai encontrar o quarto. Mas como que vamos encontrar, turma? Turma, para a gente estar resolvendo uma regra de 3, se eu tiver aqui, ó, A está para B, assim como C está para D, certo? Tem uma proporção aqui, né? Então, se elas são diretamente proporcionais, como é que eu vou resolver isso? Olha, turma, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, certo? Então, ó, A vezes D
AD é igual a BC, certo? Então, não esqueçam desse detalhe, tá bom? Por quê? Porque é justamente através disso que nós vamos resolver essa questão aqui, ó. 10 está para 15, assim como 42 está para x. Certo? E aí, como é que eu vou resolver? Acabei de falar, olha. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então vamos lá. 10 vezes x, 10x. E 15, 10x. Deixa eu desenhar um x aqui, ó. Igual 15 vezes 42. Ó, turma. Igual a 630. Como o x está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, x vai ser igual a 630 dividido por 10. Simplificando, olha. Qual é o valor de x? 63 centímetros. Tá certo, turma? Deu para entender a resolução de uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Olha, se elas são diretamente proporcionais, nós não mudamos nada nela, tá bom? Agora vamos aqui para a regra de 3 simples, inversamente proporcional. Aqui eu quero que vocês prestem atenção, tá bom? Pelo seguinte motivo. Vamos dar uma olhada na questão. Em um treino de automobilismo, um piloto fez parte do percurso em 18 segundos, registrados pelo cronômetro, certo? Com uma nova velocidade, com uma velocidade média de 200 km por hora. Se a velocidade média fosse de 240 km por hora, qual seria o tempo gasto nessa parte do percurso? Então vamos fazer a seguinte análise, ó, turma. Se 200 km por hora ele faz em 18 segundos, 240 km ele vai fazer em mais tempo ou menos tempo? Se eu estou indo mais rápido, eu vou fazer menos tempo, não é isso? Então uma verificação que eu gosto de fazer aqui é a seguinte, ó. Se eu aumento a minha velocidade, eu vou diminuir o meu tempo, não é isso? Um outro exemplo aqui, ó, turma, se eu tenho duas pessoas ajudando a lavar um carro, certo? Se eu pegar uma pessoa apenas, ou seja, eu reduzir aí a quantidade de pessoas, eu vou lavar o carro mais rápido ou mais devagar? Eu vou demorar mais tempo ou vou lavar o carro mais rápido do que quando eu estava lavando com duas pessoas, não é isso? Então, olha, se duas pessoas lavam o carro, vamos lá, em 20 minutos, uma pessoa, ou seja, se eu estou reduzindo a quantidade de pessoas que estão trabalhando, eu vou aumentar o tempo que o serviço vai ser feito, não é isso? É a mesma coisa aqui, ó. Se ele aumenta a velocidade, ele vai diminuir o tempo que ele está gastando no percurso, certo? Então, turma, se a gente tem aqui uma setinha para cima e uma setinha para baixo, nós temos aqui duas grandezas inversamente proporcionais, certo? Se eu colocar aqui, ó, as setinhas, se eu fizer o estudo das setinhas aqui, vamos dizer assim, vamos chamar assim, certo? O que vai acontecer aqui, ó? Se eu subo a massa da carne, certo? Cadê? É carne, né? O comprimento da mola, certo? Eu botei mais peso, o comprimento ele vai diminuir ou vai aumentar? Ele vai aumentar, né? Porque ele vai puxar aqui, ó, botei mais peso, ele vai cair mais. Então, se ele vai cair mais, a mola aumenta. Então, ó, as duas setinhas estão no mesmo sentido, diretamente proporcional. As setinhas estão em sentidos contrários, elas são inversamente
proporcionais. E por ela ser inversamente proporcional, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou inverter qualquer uma das minhas grandezas. Por exemplo, se a primeira é 200 está para 240, assim como a turma não vai ser 18 está para x, certo? Porque ela é inversamente proporcional, então eu tenho que inverter uma das minhas razões. Então x está para 18, certo? E aqui agora eu faço o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Eu posso dizer que eu vou ter 240x igual a 200 vezes 18. Vai ser igual a turma a 3.600. Certo? Então, como ele está multiplicando, quem vai ser o valor de x? 3.600 dividido por 240. Afinal, ele está multiplicando. Passa para o outro lado, dividindo. Inicialmente aqui podemos, olha, simplificar. E depois nós vamos dividir 360 dividido por 24. Então vai dar, ó turma, 15 segundos. Tá vendo? Então, olha, eu aumentei a minha velocidade, consequentemente eu diminuí o tempo do percurso. Tá certo? Difícil? Não, né? Super tranquilo, tá ok? Então não se preocupem. Se tiver qualquer dúvida na nossa aula ao vivo, nós vamos estar esclarecendo essas dúvidas, tá certo? E vamos, óbvio, estar resolvendo também várias atividades sobre esse conteúdo. Tá ok, turma? Então ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!